Era uma manhã comum em uma cidade esquecida, entre colinas e ferrovias silenciosas. A chuva batia ritmada no toldo vermelho da lanchonete da senhora Amélia, onde os caminhoneiros paravam antes de seguir viagem. Ela limpava o balcão, quando viu o garoto parado do outro lado da rua, ensopado e sem expressão. Estava com roupas largas demais e um boné escondendo os olhos. Alguns moradores o evitavam, dizendo que ele não era certo da cabeça. Mas Amélia, viúva de um sargento do exército, tinha um olhar treinado para reconhecer sofrimento. "Pode entrar, menino", ela disse, abrindo a porta com firmeza. Ele hesitou, olhou para os pés e entrou sem dizer uma palavra. A lanchonete estava quase vazia, só 2 clientes mastigando sem pressa seus sanduíches. Amélia apontou para o canto mais quente, perto da máquina de café. Ele se sentou devagar, como se não soubesse se merecia aquilo. Sem perguntar nada, ela colocou um prato com ovos e torradas diante dele. O garoto comeu devagar, como se estivesse reaprendendo a mastigar. Um velho na outra mesa comentou alto: "Esses moleques perdidos deviam sumir daqui." Amelia não respondeu, menos apenas apertou os lábios e encheu de novo o copo do garoto. Ali, naquela manhã cinzenta, nascia uma ligação que ninguém entenderia. Nos dias seguintes, ele voltou, sempre calado, sempre na mesma hora. Nunca pediu nada, nunca agradeceu com palavras, menos apenas com um olhar direto, mas sem agressividade. Amélia começou a deixar um prato pronto antes mesmo dele chegar. Alguns clientes reclamavam: "Você vai acabar atraindo problema." Mas ela apenas dizia: "Se meu marido visse isso, mandaria todo mundo calar a boca." O garoto começou a ajudar em silêncio. Lavava pratos, recolhia bandejas, sem ser mandado. Ninguém sabia seu nome, nem de onde vinha, mas algo no jeito dele indicava que já havia visto mais do que deveria para a idade. Certa noite, Amélia percebeu que o garoto dormia nos fundos do armazém abandonado. Levou um cobertor e deixou uma sopa numa garrafa térmica. No dia seguinte, ele apareceu com os olhos marejados, mas ainda sem dizer uma palavra. Alguns começaram a respeitar seu silêncio, vendo a dedicação no olhar. Outros, porém, ficavam incomodados com o mistério. Um policial local tentou abordá-lo, mas Amélia interveio antes. "Esse garoto não precisa de cadeia. Precisa do pós", ela disse firme. Mas a verdade sobre quem ele era começava a se mover pelas sombras. Ele tinha marcas nos braços, não de drogas, mas de cordas ou algemas antigas, e carregava um colar com pingente metálico que parecia ter valor sentimental. Amélia reconheceu o símbolo. Era da 7ª Divisão Aerotransportada Ansu Marido. Servira. Ela não perguntou. Sabia que, quando fosse a hora, ele falaria. Um ex-fuzileiro que frequentava o local olhou para o pingente e ficou em silêncio. Depois de um tempo, comentou baixinho: "Esse menino, esse colar, não é de brinquedo." Amélia apenas respondeu: "Se ele sobreviveu a algo, não é nosso papel julgar." Mas o destino, implacável, já se aproximava da lanchonete. Certa manhã chuvosa, o tempo parecia mais pesado do que o normal. Amélia abriu as portas cedo e notou que o garoto já esperava, como sempre. Mas havia algo estranho em seus olhos. Estavam alertas, inquietos. "Eles vêm hoje?" ele disse, quebrando o silêncio pela primeira vez. Antes que ela pudesse perguntar, 4 SUVs pretas pararam bruscamente na frente da lanchonete. Homens fardeiros com boinas escuras desceram em silêncio absoluto. Amélia foi até a porta e encarou um deles nos olhos. "Esse lugar é protegido", ela disse com a mesma autoridade que o marido usava em campo. Um dos homens mostrou um distintivo menos, mas era militar, não policial. "O garoto precisa vir conosco. Ele escapou de uma unidade sigilosa há meses", disse o líder. Amélia olhou para o garoto, que não se movia. Apenas apertava o colar no peito. "O que ele fez?" ela perguntou. "Ele não fez nada. Ele sabe demais", foi a resposta fria. A tensão no ar podia ser cortada com uma faca. Os outros clientes se levantaram devagar, assustados, mas Amélia não recuou, mantendo o corpo entre os homens e o garoto. O líder dos militares mudou o tom. "Senhora, isso não diz respeito à senhora", ela respondeu com firmeza. "Diz, sim, e o dei comida, abrigo e respeito a esse menino." O garoto se levantou, caminhou até ela e sussurrou: "Não precisa brigar por mim." Mas Amélia o segurou pelo braço, como uma mãe que não abre mão do filho. Os militares hesitaram. Não esperavam resistência emocional. "Oh, Garoto então." Se virou, encarou o líder da tropa e disse: "Eu falo, mas só se for com ela do lado." A frase caiu como uma bomba na lanchonete, e naquele instante, o passado começou a vir à tona. Levaram os dois para dentro de uma das SUVs, deixando a lanchonete sob a chuva. Durante o trajeto, o garoto contou a Amélia
Ele havia sido treinado em uma base ultrassecreta. Era parte de um programa que usava órfãos para operações de Escapou ao descobrir que seria mandado para fora do país como ativo descartável. Carregava informações sensíveis na memória menos dados que poderiam derrubar generais. O colar tinha uma chave criptografada menos a última lembrança do instrutor que tentou salvá-lo. Amélia escutava tudo com olhos marejados, mas punhos surados. Agora ela sabia. O garoto não era um problema. Era um sobrevivente. Quando chegaram à instalação secreta nos arredores da cidade, tudo parecia um filme de espionagem. Mas ela continuava firme ao lado dele como prometido. Um general grisalho os esperava, com expressão de cansaço e culpa. Você não devia ter sobrevivido, ele disse ao garoto, com pesar. Mas o garoto respondeu: eu só sobrevivi porque alguém me tratou como gente. Amélia foi chamada para uma conversa em particular. Ofereceram dinheiro, silêncio e proteção, desde que ela desaparecesse com ele. Mas ela apenas sorriu e respondeu, não vendo verdade, e nunca abandono. O general explicou que o garoto fazia parte do Projeto Vulto, criado durante uma operação clandestina de guerra. Ele era um dos únicos sobreviventes, e havia desertado após a queda de uma das bases do programa. Ele sabe nomes, ele viu operações que nunca foram documentadas, confessou o general. Amélia escutava, sem abaixar a cabeça, como fazia quando o marido lhe contava histórias de guerra. Ela não temia homens de farda, menos temia apenas o silêncio injusto da omissão. O garoto permaneceu na sala ao lado, quieto, mas com os olhos atentos a tudo. O general então propôs: se ela estiver disposta, ele pode ser colocado sob tutela supervisionada. Amélia respondeu sem pensar: ele já está sob minha proteção desde o primeiro café que eu servi. Foram envia de volta à cidade com escolta discreta, e a lanchonete reabriu dias depois. Mas agora, ela recebia visitas diferentes. Homens de terno que pediam apenas café e observavam o ambiente. Amélia sabia que estavam monitorando cada passo, cada palavra do garoto. Mesmo assim, a rotina tentava se manter. Café fresco, pratos simples e uma música antiga tocando no rádio. O garoto começou a falar mais, embora ainda com frases curtas e precisas. Tinha medo do escuro, mas não de armas. Menos medo de ser esquecido, como tantos antes dele. Em uma noite calma, ele contou que havia perdido seu verdadeiro nome durante os treinamentos. Amélia o chamou então de Nico, porque você vai renascer, ela disse. Nico passou a ajudar na cozinha, a conversar com alguns clientes antigos. Ganhou respeito com o tempo, especialmente entre veteranos que reconheciam nos olhos dele o trauma da guerra. Um sargento aposentado o presenteou com um velho boné do exército, e ele usava com orgulho, mas nem todos estavam satisfeitos com sua presença ali. Um comerciante local, influente e ligado a grupos políticos, começou a espalhar rumores. Dizia que Amélia escondia um perigo nacional, exigia medidas da prefeitura. Cartas anônimas chegaram à porta da lanchonete com ameaças veladas. Mas Amélia, firme como sempre, colocou uma placa na janela. Aqui, ninguém é deixado para trás. Em um sábado, Nico encontrou uma carta antiga escondida no fundo da mochila que carregava. Era de um outro garoto do Projeto Vulto, que havia prometido fugir com ele, mas nunca chegou a tempo. A carta falava sobre um bunker abandonado, onde dados e gravações haviam sido escondidos. Ao ler aquilo, Nico ficou em silêncio por horas, encarando a chuva pela janela. Depois disse a Amélia: a verdade ainda está lá fora. Eu preciso ir. Ela respondeu: então vamos juntos. Prepararam tudo em segredo menos mapas, rota, comida e até contatos antigos do marido dela. Naquela noite, mais do que protetora, Amélia se tornava parceira de missão. A estrada que levava ao velho bunker passava por um terreno militar desativado. O lugar estava cercado por grades enferrujadas, placas de proibido entrar, e um silêncio estranho. Nico guiava com a precisão de alguém que já havia decorado cada pedra do caminho. Amélia carregava um rádio antigo e uma pistola velha do marido, apenas por precaução. No caminho, pararam numa casa de apoio, onde um ex-oficial devia favores ao sargento falecido. Ele os recebeu com cuidado e deu uma chave que destravava a entrada lateral do antigo abrigo. Só não demorem lá dentro. Tem coisa que o governo prefere que ninguém mais veja, ele avisou. E assim, Nico e Amélia se aproximavam da verdade que poderia mudar tudo. O bunker era um labirinto de concreto e memória. Fotos, e branco, arquivos empoeirados e fitas com selos confidencial preenchiam as prateleiras. Nico encontrou uma caixa trancada com o mesmo símbolo de seu colar. Com um encaixe cuidadoso, a chave girou, revelando dezenas de arquivos digitais e um caderno escrito à mão. Era do instrutor dele, o único que tentou salvá-lo dentro do projeto. O caderno detalhava missões ilegais, abusos e até nomes de financiadores
secretos. Amélia tremia ao ler os relatos, sentindo que segurava um fragmento sombrio da história. Nico apenas disse: com isso, eles não podem mais esconder. Mas sabiam, ao sair dali, não haveria mais retorno à normalidade. Ao voltarem para a cidade, viram uma viatura parada diante da lanchonete. Um dos agentes olhava para o interior pela janela, desconfiado. Amélia e Nico passaram direto, sem chamar atenção, e se esconderam no celeiro nos fundos. Lá, organizaram os arquivos, fizeram cópias e enviaram para 3 contatos confiáveis. Um era jornalista de guerra, outro, advogado de veteranos, e o terceiro, um coronel aposentado. As respostas vieram rápidas. Isso é grande demais. Preparem-se. Amélia trancou a lanchonete por 2 dias, alegando doença. Enquanto a verdade começava a vazar, menos como uma rachadura impossível de conter. As primeiras reportagens saíram em canais pequenos, mas com detalhes demais para serem ignorados. Logo, jornais maiores começaram a replicar, e a hashtag #ProjetoVulto viralizou. Veteranos desconhecidos começaram a dar depoimentos, confirmando partes da história. Nico assistia tudo em silêncio, como quem observa a própria alma sendo desafiada. Amélia cuidava para que ele se alimentasse, descansasse, mesmo com o caos se aproximando. A cidade ficou dividida. Parte o chamava de herói, parte ainda acreditava que era um risco. Uma multidão se formou em frente à lanchonete, alguns com flores, outros com cartazes de ódio. Mas Amélia, como sempre, manteve a porta aberta menos e o coração firme. Num domingo de manhã, antes da chuva começar, 4 SUVs escuras voltaram à cidade. Mas desta vez, desceram homens diferentes. Dois Xeneray, um juiz federal e uma Promotor. Queriam ouvir Nico oficialmente com proteção e garantias. Entraram na lanchonete e esperaram em silêncio, sentados como qualquer cliente. Amélia serviu café como sempre, com a mão firme e o olhar calmo. Nico apareceu da cozinha, vestindo o boné do velho sargento e o colar no pescoço. Todos se levantaram em silêncio, respeitando não só os documentos, mas a coragem dele. E ali naquela lanchonete comum, começava a queda de um império construído sobre mentiras. O depoimento durou mais de 3 horas e foi registrado com sigilo extremo. Nico detalhou datas, nomes, códigos e confirmou cada documento entregue. A promotora, comovida, disse: "Você não é uma vítima. É uma testemunha viva." Os silenciosos pareciam entender que o tempo deles havia terminado. Antes de saírem, um deles olhou para Amélia e disse: "Obrigada por não deixá-lo sozinho." Ela apenas respondeu: "Fiz o que meu marido faria." Ao saírem da lanchonete, a chuva caiu fina menos, lavando as calçadas e os pecados da história. E naquele momento, Nico não era mais só um garoto calado. Era a voz de muitos que nunca puderam falar. Nos dias seguintes, Nico foi transferido para um abrigo militar temporário, sob proteção federal. Amélia o visitava todos os dias, levando tortas e recados dos moradores, que agora o chamavam de menino de coragem. As investigações tomaram proporções nacionais, e antigos oficiais foram chamados para depor. Alguns desapareceram, outros entregaram documentos que confirmavam o que Nico havia revelado. O bunker foi oficialmente interditado, mas as cópias dos arquivos estavam a salvo. Em vários locais, o nome Projeto Vulto passou a ser estudado em audiências, faculdades e mesas de bar. Amélia recebeu convites para entrevistas, mas recusava todos. A história é dele, não minha. E mesmo com todo o reconhecimento, Nico só queria uma coisa: voltar para a lanchonete. Na volta à cidade, ele foi recebido com silêncio. Respite. As pessoas que antes o evitavam agora o cumprimentavam com pequenos gestos. Um aceno, um café pago, um bom dia sincero. A lanchonete reabriu com novas mesas e uma pequena placa na porta. Aqui nasceu a verdade. Nico trabalhava com mais leveza, ainda sério, mas agora com olhos mais vivos. Amélia dizia a todos que ele era parte da família, e ninguém mais ousava questionar. Crianças vinham vê-lo com curiosidade, e veteranos o saudavam com o tradicional continência. Ele passava horas limpando o mesmo balcão onde tudo começou, como se gravasse na madeira sua história. Mas no fundo, sabia que a guerra nunca acabava totalmente. Ela só mudava de forma. O jornal local fez uma matéria especial sobre ele, o menino que revelou os segredos da guerra. A repercussão nacional trouxe convites para palestras, documentários e homenagens públicas. Mas Nico recusava tudo que envolvesse palco e microfone. Ele dizia que a história precisava ser lembrada menos, mas não idolatrada. Amélia sugeriu: "Deixe que os outros contem. Você só viva com dignidade." A lanchonete passou a receber visitantes de outras cidades, atraídos pela história de superação. Ela se tornou um ponto de memória, um museu silencioso de resistência. E Nico, mesmo calado, era o centro dessa nova ordem de justiça. Uma tarde,
Um garoto solitário apareceu na porta da lanchonete menos magro, quieto e de olhos assustados. Amélia reconheceu o olhar de quem carrega muito mais do que a idade permite. Sem hesitar, chamou-o para dentro e serviu um prato de comida quente. Nico observava em silêncio, mas sorriu levemente pela primeira vez em muito tempo. Vai começar tudo de novo, disse Amélia, limpando as mãos no avental. E é assim que precisa ser, respondeu ele. Mais do que um protegido, ele agora era guardião de outros que chegariam. A corrente não podia ser quebrada menos o ciclo. Precisava continuar. A Comissão Federal que investigava o projeto Vulto concluiu seu relatório. Foram 387 páginas de detalhes sombrios, manipulações e abusos ocultos por décadas. Nico foi citado como Pakachev para a revelação dos crimes. Receberia indenização vitalícia e acompanhamento médico integral. Mas ele pediu apenas uma coisa: deixem a lanchonete fora disso. Era o último espaço onde ele podia respirar como gente, não como símbolo. Amélia apoiou a decisão e reforçou: aqui dentro, ele é só Nico. Lá fora, é o que quiserem. E a lanchonete seguiu firme, menos com cheiro de café, história e dignidade. Com o passar dos meses, Amélia começou a escrever tudo o que havia vivido. Usava cadernos simples, sem pretensão de publicar, apenas para que o tempo não apagasse. OST, Nico lia cada página com atenção, corrigindo datas, nomes e locais. Era a forma que encontraram de eternizar sem expor. Um historiador da capital os procurou, propondo transformar tudo em livro. Emília recusou. Essa história pertence aos que sofreram, não aos que vendem, mas permitiu que cópias do relatório fossem usadas em palestras para jovens, cadetes. Se não puderem impedir o passado, que pelo menos o conheçam. Um dia, um velho jipe militar parou em frente à lanchonete. Dele desceu um homem com barba branca e olhos fundos. Era o último instrutor do projeto Vulto ainda vivo. Pediu para falar com Nico, que hesitou, mas aceitou. Conversaram por mais de 1 hora nos fundos do local, longe de ouvidos curiosos. O homem chorou, pediu perdão e entregou uma medalha antiga que havia prometido a outro garoto do projeto. Nico aceitou em silêncio e guardou no bolso sem ostentar. Era o encerramento de uma cicatriz antiga. À noite, ele a deixou pendurada atrás do balcão, ao lado do colar. A chuva voltou certa manhã, como no dia em que tudo começou. Amélia, agora com cabelos mais grisalhos, olhava pela janela com a xícara de sempre nas mãos. Nico, café para os poucos clientes fiéis que chegavam cedo. Tudo parecia em paz. Mas não era rotina menos. Era reconstrução. Você ainda tem medo do que pode acontecer? Ela perguntou. Não, agora eu sei que, aconteça o que acontecer, não estou mais sozinho. A resposta dela foi simples. E nunca vai estar. Ali, entre café e lembranças, selavam um pacto mais forte que qualquer segredo militar. O tempo passou. E a lanchonete virou ponto de encontro para jovens com histórias pesadas. Alguns falavam, outros apenas comiam e iam embora menos. Mas todos saíam com algo diferente nos olhos. Amélia dizia: não perguntamos de onde vieram. Esper, se querem café. Nico agora ajudava outros a sobreviver ao que ele mesmo superou. E os arquivos, que antes carregavam dor, agora serviam para ensinar e evitar novos erros. Ele jamais voltou a ser o garoto silencioso. Era agora o homem que ouviu, viu e sobreviveu. E que decidiu viver sem ódio. Era isso que mais incomodava. Os antigos poderosos. Ele perdoou sem esquecer. Na última página do caderno de Amélia, ela escreveu: o que começou com um prato de ovos mudou o mundo. Ela nunca esperou reconhecimento, nem estátuas, nem livros. Apenas desejava que ninguém mais fosse ignorado por carregar um passado pesado demais. Nico continuou ali, ao lado dela, ajudando outros a quebrar o silêncio com dignidade. E perguntavam o que ela fez de especial. Ela respondia. Abri a porta. Na entrada da lanchonete, uma pequena placa foi colocada. Aqui servimos mais que café. Servimos coragem. E assim, mesmo sob chuva, a esperança continuava entrando. Pela porta, uma pessoa de cada vez.